Aleluia. Estou muito feliz, sabe por quê? Quando eu acordei, Jesus estava comigo. Aleluia. O salmista conta essa experiência, ele diz: eu dormi e acordei porque o Senhor estava comigo. E é maravilhoso. Meus últimos pensamentos são do Senhor. Meus primeiros pensamentos, quando vem depois do sono, é o Senhor. E a gente fica ali adorando ao Senhor, glorificando o seu nome e reconhecendo como nós precisamos amar mais a Jesus. Aleluia. Como nós precisamos deixar de lado o nosso egoísmo, o nosso ismo e dizer: mais de ti, Senhor, eu preciso mais de ti. Aleluia. Eu pedi ao Senhor uma palavra para que pudesse falar para a igreja, e eu creio que Deus tem falado de forma abundante para o nosso crescimento espiritual, para o nosso fortalecimento na fé, através de tudo que tem feito aqui nesta noite. Eu creio, através da palavra lida, através de Sadraque, através de Loruama e da irmã Stano, o louvor que foi uma bênção, é uma palavra profética. Tomemos posse desta palavra. Nós estávamos comentando em Márcia em casa a respeito das lutas, da dificuldade que a gente enfrenta e percebe no mundo espiritual uma barreira terrível que se levanta contra as pessoas, a dureza de coração, a falta de abertura para o evangelho, cada um preocupado consigo mesmo nesta vida, nas coisas terrenas, e não estão preocupadas com as coisas espirituais, com o Senhor Jesus, com a sua alma, com a salvação da sua alma. Então, nesta noite, eu quero ler alguns versículos da palavra do Senhor. Eu quero ler, em primeiro lugar, livro de Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 12 e versículo 22. Aliás, 32. Depois Mateus capítulo 5 e o versículo 22. É isso. Mateus 5, e 20. Glória a Deus. Passamos a ler. Evangelho de Lucas capítulo 12 e versículo 32. Diz assim a palavra do Senhor. Não sei se é meu óculos que está ruim. Eu estou vendo 32. É 32 ou 22? Bom, mas vou ler. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Glória a Deus. Capítulo 5 de Mateus, versículo 20, diz assim: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Olha só, o versículo de Lucas diz que foi do agrado do Pai dar-nos o reino. Em Mateus, ele está dizendo: olha, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum vocês entrarão no reino dos céus. E o reino de Deus foi trazido, anunciado por João Batista, quando ele dizia: arrependei-vos porque é chegado o reino. O Senhor Jesus, ele veio e pregou o evangelho do reino. E o sinal mais contundente de que Jesus vai voltar é quando o evangelho do reino for pregada a todas as nações, tribos e línguas. O evangelho do reino. Por que o evangelho do reino?
porque o Senhor tem prometido àqueles que ouviram essa mensagem, a mensagem de que o reino de Deus é chegado. E se eles crerem nesta mensagem, eles herdarão o reino, porque isso é do agrado do Pai dar o reino. Curiosamente, não tem mais ao pequeno rebanho. Jesus disse que largue a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos que vão por ele. Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à salvação. Eu poderia dizer que conduz ao reino. E são poucos que acertam com ele, que andam por ele. E a razão disso, eu creio, que é o cumprimento da palavra do Senhor. Diz que nos últimos tempos, nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. O amor por Deus, o amor das coisas de Deus. Porque o homem ficou concentrado em si mesmo, no seu bem-estar, no seu conforto, nas suas conquistas. A tecnologia está aí, que tem muita coisa que acaba influenciando muitas pessoas, e ela se esquece de buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Mas o que é o reino de Deus e que consiste o reino de Deus? O Senhor Jesus disse: o reino de Deus, ele consiste de quê? Alegria, justiça e paz. Alegria, quem quer ter uma vida alegre? Todo mundo quer ter uma vida alegre, feliz. Quem quer ter uma vida justa, não é? Todos querem. Quem quer viver uma vida de paz? Todos querem ter uma vida de paz. Aí aqui em Mateus o Senhor diz: olha, se só a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum vocês poderão entrar no reino dos céus. E aí, como é que eu vou exceder a justiça dos escribas e dos fariseus? Nós temos que lembrar, ou contextualizar. Hoje, quando nós dizemos que alguém é um fariseu, diga aí, fariseu, nós estamos dizendo que o cara é um hipócrita, né? Ou seja, ele não é verdadeiro na sua crença, na sua fé, e chamamos o cara de fariseu, um mentiroso, só tem conversa, né? É um hipócrita, não é verdadeiro. O que acontece? Mas na época do Senhor Jesus, um escriba e um fariseu eram homens altamente conceituados, eram tidos como pessoas justas e pessoas que eram aqueles que escreviam a lei, que era o escrivão, era o escriba, e o fariseu era o doutor da lei, aquele que interpretava a lei. Então, pessoas tidas em alta medida pela sociedade, era tido como religiosos, pessoas que eram justas diante de Deus. Acontece que a justiça dos fariseus, ela não agradou a Deus, e o Senhor Jesus as condenou de forma veemente. Por isso o Senhor Jesus disse: se a vossa justiça não exceder, não for além a dos escribas e dos fariseus, vocês não entrarão. Porque a preocupação dos escribas e fariseus, em primeiro lugar, que eles eram o que? Legalistas. Segundo, formalistas. Estavam preocupados com a legalidade da letra, com a formalidade, né? Com que deveria ser feitas as coisas, e eles eram também tradicionalistas, vamos dizer assim, para ficar tudo rimado aqui, né? Tradicionais. Eles não fugiam. Já a justiça do reino de Deus é completamente diferente. Por exemplo, o Senhor Jesus condenou os escribas e os fariseus porque eles amavam os primeiros lugares na sinagoga. Eles, quando jejuavam, ele desfigurava o seu rosto para serem vistos pelos homens que jejuavam e ser chamados de santos. Eles alargavam as filactérias dos seus vestidos para serem tidos como mais santos ainda. E esse era, vamos dizer, o estereotipo de homem santo. A justiça de Deus vai além disso. No entanto, nós percebemos nos feitos do Senhor Jesus, cumprindo a lei, a verdadeira justiça, onde o Senhor Jesus curava no sábado, libertava pessoas no sábado, porque
apesar de os escribas e fariseus estarem encarregados de encaminhar o povo ou conduzirem as pessoas para obedecer a Deus e cumprirem a lei, eles esqueciam de praticar a verdadeira justiça da lei, que era o amor e a misericórdia. E com isso eles estavam fora do reino, apesar de estarem se esforçando com suas forças humanas, mas eles eram hipócritas porque estavam mais querendo ser vistos pelas pessoas do que por Deus. Jesus disse que eles eram como sepulcros caiados, que por fora, na verdade, ele tinha uma aparência de santidade e de justiça, de homem justo, mas na verdade o seu interior estava cheio de imundícia e de toda sorte de iniquidade, porque para Deus não importa a sua aparência, importa o seu coração, importa a nossa sinceridade diante de Deus. Isso é o que importa. Então, a justiça dos fariseus, ela estava baseada na legalidade. Ela não estava preocupada com a misericórdia, dizia: olha, seu filho está feito, a lei está escrito aqui e morreu. O Senhor Jesus demonstrou o que era praticar a verdadeira justiça, a justiça do reino de Deus, quando aquela mulher flagrada em adultério foi trazida perante eles, e o objetivo dos fariseus era exatamente condenar Jesus, porque, como diz um ditado verdadeiro, que ninguém pode nada contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Então a mulher foi flagrada em adultério e, segundo a lei, a legalidade da lei, ela deveria ser apedrejada. Isso era incontestável. E honestamente, eu fico maravilhado com a atitude de Jesus. E nós conhecemos a história que o Senhor Jesus, depois de ficar calado, e se levantou e disse: o homem que tiver sem pecado, seja aquele que atire a primeira pedra. Todos saíram, desde do maior até o menor. Ficou só o homem, a mulher e Jesus. E a mulher disse: e aí? Cadê os seus acusadores? Não te condenaram? Não. E Jesus disse: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais, porque a justiça de Deus, ela está acima da legalidade. Ela tem em vista a nossa posição diante de Deus, a nossa determinação diante de Deus, de querer segui-lo, de se arrepender, de buscar a sua vontade. Isso é que é maravilhoso. Mulher samaritana é outro exemplo que o Senhor Jesus, apesar de revelar a ela os seus pecados, ela era uma mulher sedenta por Deus, porque a primeira pergunta que ela falou, depois que identificou que Jesus era um profeta, qual foi a pergunta que ela fez a Jesus? Ela disse: eu vejo que tu és profeta. Qual foi a pergunta que ela fez em seguida? Onde é que nós devemos adorar? Olha só, puxa, ela podia ter dito qualquer outra coisa. Quando ela percebeu que Jesus era um profeta, a primeira pergunta que ela fez, ela disse: onde eu devo adorar? Porque nossos pais, pela tradição, diz que é aqui nesse monte. Mas vocês adoram em Jerusalém, diz que é em Jerusalém. Jesus disse: olha, acabou essa história, não existe mais isso. A hora vem e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E vocês estão apegados a coisas, a formas, a legalidade de formas. Existe algo muito maior, que é a vida no Espírito, viver guiado pelo próprio Espírito de Deus, onde você tem uma vida nova, ou uma novidade de vida, como diz Jesus. A Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, se a nossa justiça ela não exceder a dos escribas e dos fariseus, jamais entraremos no reino dos céus. Se você ler o capítulo 5, no Sermão da Montanha, o Senhor explicando, você vai entender melhor. Mas o que acontece é que a justiça do reino dos céus, ela não se contrapõe à lei de Deus, à lei mosaica, mas ela vai além. Por exemplo, o Senhor Jesus diz assim: olha, está escrito olho por olho e dente por dente. Essa é a lei. Essa é a justiça da lei. Se você matou com a espada, você vai morrer pela espada. A forma, se você agrediu alguém, deu uma bofetada, você vai ter que levar outra bofetada. É olho por olho e dente por dente. Essa é a lei. Mas Jesus vai dizer: a justiça
do reino é aquela que, se você se encolerizar, se irá contra o seu irmão, você se tornará réu do juízo. Por quê? Porque, segundo a justiça do reino de Deus, Jesus disse: vocês têm que amar o que vos amam e aborrecer o que vos aborrece. Mas eu vos digo: amai os vossos inimigos e orai por aquele que vos maltrata, que vos persegue. Essa é a justiça do reino dos céus. A justiça do reino dos céus, a gente pode entender que é onde o maior se coloca no lugar do menor. A Bíblia diz que quem quiser ser grande no reino, seja o servo. Essa é a justiça do reino dos céus. Se nós não tivermos esse entendimento, essa compreensão de que nós somos cidadãos do reino dos céus e precisamos praticar a justiça do reino dos céus, nós jamais entraremos no reino dos céus. Por isso, quando alguém me ofende, às vezes não é nem intencional, ou quando é intencional, eu tenho que perdoá-lo. Eu não posso guardar mágoa no meu coração. E o pior é que às vezes as pessoas se ofendem, onde as pessoas, na verdade, não tinham nem intenção de ofender, e as pessoas se ofendem e dizem: meu Deus, eu estou me acabando, porque a pessoa disse isso ou aquilo, e eu estou morrendo, estou me acabando. Você entenda que você é um cidadão e uma cidadã do reino dos céus, e se a nossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, nós não poderemos entrar no reino dos céus. Então Jesus disse: olha, orai por aquele que vos perseguem, né? Vos maltratam, orai. Abençoai aquele que vos amaldiçoa. Abençoai e não amaldiçoeis. Isso é maravilhoso, irmão. Isso é um desafio, mas é um ótimo exercício para que quando nós chegarmos lá e tomarmos posse do reino, nós já estamos exercitados. Nunca esqueçamos que é do agrado do Pai dar-nos o reino, mas nós temos que entender qual é os princípios do reino de Deus para nós. Não é o princípio da legalidade. Quantas vezes alguém faz uma coisa contra mim, eu digo: Jesus, eu quero justiça. Não é? Eu quero justiça, Jesus, eu quero justiça. Nem se preocupe, a justiça vai chegar, mas ore por ela, ore por ele, abençoe ele, porque essa é a justiça que excede a justiça dos escribas e a dos fariseus. Pode ser difícil para mim, e Jesus diz que é fácil. No entanto, é para que nós entendamos que para entrar no reino dos céus, a nossa justiça tem que estar além da justiça da legalidade. Então, a justiça do reino dos céus é onde o maior se coloca no lugar do menor. Por exemplo, o Senhor Jesus chegou no Rio Jordão, onde João Batista batizava, e quando o Senhor Jesus chegou, João Batista disse: eu vou te batizar? Eu que tenho que ser batizado por ti, não eu te batizar. O que foi que Jesus disse? Chega por agora para que se cumpra toda a justiça. E a gente fica sem entender quando lê uma palavra dessa, até que Deus vai nos trazendo revelação. Você vai ouvindo pessoas que já teve revelação da palavra, isso vai lhe ajudando a entender. Por que Jesus diz: chega por agora para que se cumpra toda a justiça? Agora eu pergunto, quem era maior? Era João Batista ou era Jesus? Era Jesus. Mas Jesus disse o quê? Me batiza, meu irmão, me batiza. Eu estou aqui no lugar do menor. Eu sou o maior, mas eu estou no lugar do menor. Essa é a justiça do reino dos céus. O Senhor Jesus, na noite da Santa Ceia, o Senhor Jesus disse o quê? Ele fez o quê? Pegou a toalha, colocou, cingiu os lombos, pegou uma bacia e foi lavando os pés dos discípulos. Quando ele terminou, o que foi que ele disse? Vocês estão entendendo o que foi que eu fiz? Essa foi a pergunta de Jesus. Vocês entenderam? Vocês viram o que foi que eu fiz? Vocês estão entendendo o que foi que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e vocês estão dizendo bem, porque eu sou. E eu, sendo mestre e senhor, vos lavei os pés, assim vocês devem fazer também. Porque essa é a justiça do reino dos céus, onde o maior se coloca no lugar do menor. Não significa que ele é menor, ele é o maior,
mas ele está disposto a servir. Falando do Senhor Jesus, o maior exemplo para nós, como aquele que cumpriu a justiça do reino dos céus, é que ele, sendo grande, ele se fez pequeno. Ele, sendo rico, ele se fez pobre. Ele, sendo Deus Todo-Poderoso, ele se permitiu ser esbofeteado, ser humilhado, ser agredido, ser perfurado, para que eu e você pudesse dizer assim: hoje eu também faço parte do reino. Eu quero entrar nesse reino, porque tudo isso que o Senhor Jesus fez foi para demonstrar o que é a verdadeira justiça. Segundo as Escrituras Sagradas, a justiça do reino dos céus, ela é conquistada pela fé e não pelas obras. O grande problema dos escribas e fariseus é que eles se auto-justificavam pelas suas próprias obras, ou pelo aquilo que eles faziam, como, por exemplo, não lavar as mãos antes de comer, não trabalhar no sábado, né? Aquela multidão de rituais que eles tinham, aquelas ordenanças que era imposta pela lei de Moisés, eles estavam tentando, com isso eles se sentiam justificados. Mas nós hoje agora somos justificados por Deus, não pelas obras, mas porque cremos que Jesus foi feito justiça de Deus para nos salvar. E agora, as obras que nós fazemos, elas apenas nos seguem. Interessante. As obras agora que nós fazemos, as boas obras, é somente com o intuito de agradar, de ser grato àquele que nos resgatou. E com isso nós cumprimos a justiça do reino dos céus. Nós nos habituamos com isso. E o maior exemplo de justiça do reino dos céus, o Senhor diz no capítulo 5 de Mateus, ele vai falando muita coisa, é exatamente isso, é de eu me doar. Se uma pessoa me bate a face, eu viro a outra. Olha só, isso é meio estranho, porque a justiça do reino dos céus não poderia jamais ser igual à justiça do mundo, à justiça dos homens, ou à minha própria justiça, jamais. Ela é completamente avessa. O apóstolo Pedro, no capítulo 1 e versículo 11 da segunda carta, ele diz que nós devemos nos dedicar ao amor, ao perdão, à paciência, à piedade. Ele diz o seguinte: olha, porque se em vós houver estas coisas, vocês jamais tropeçarão, jamais estarão ansiosos, e vos será amplamente aberta a entrada no reino dos céus. Da segunda carta de Pedro. Porque vocês fazendo isso, vos será amplamente aberta a entrada no reino dos céus. Quando ele fala isso, eu entendo que vai entrar gente assim de braço aberto, porque as portas estão escancaradas para ele, porque ele praticou a justiça do reino. Jesus disse que se não fizer, você jamais entrará. Existem outros que vão entrar normal, já tem outros que vão entrar até de lado, porque Paulo diz: todavia o tal será salvo, mas como pelo fogo. Eu já falei isso aqui outras vezes, né? Ou seja, eu gosto de dizer que o camarada vai escapar fedendo, né? Vai passar pelo fogo, vai queimar tudo, e o camarada entra no reino, porque a palavra de Deus não pode mentir. O desejo do Senhor é que nós cresçamos em entendimento e em conhecimento, e mais do que isso, em vivência da justiça do reino dos céus. Porque quanto mais nós praticarmos essa justiça, que não é a justiça da lei, mas é a lei do Espírito, aí sim nós entraremos de braços abertos, porque as portas estão alargadas para nós. Eu creio nisso de todo o coração, que quando nós, já falamos aqui outras vezes, que quando nós permitimos que o Espírito Santo habite em nós, isso é possível para aqueles que já nasceram de novo. Quem não nasceu do Espírito, não tem o Espírito de Cristo, jamais vai entender essas coisas. Então nós nos permitimos que o Espírito Santo nos guie, nos direcione, nos leve a praticar a justiça, nos leve a perdoar, nos leve a amar, mesmo aqueles que nos odeiam, mesmo aquele que quer o nosso mal.
nós estamos dispostos a perdoar, o Espírito Santo vai dizendo: perdoe. Você diz: eu não consigo, papai. Mas aí eu digo assim, já tantas coisas, situações na minha vida assim, que eu digo: Pai do céu, eu tenho que dizer o seguinte: olha, eu tenho que obedecer ao Espírito Santo, não tenho que obedecer à minha vontade, eu não tenho que obedecer ao meu desejo, à minha opinião, o meu coração, porque o meu coração me engana. A Bíblia diz que enganoso mais que tudo é o coração, quem o conhecerá? O Senhor, que sonda o coração, Ele conhece. Então, eu tenho que subjugar o meu corpo e reduzi-lo à servidão, para que possa ganhar a Jesus. Aleluia. A justiça do reino dos céus, eu creio que nós só conseguiríamos cumprir se permitirmos ser guiados pelo Espírito Santo. Se nós nos esvaziarmos de nós mesmos, aí, e permitir que o Espírito Santo nos guie, aí nós cumpriremos a justiça do reino dos céus. Porque eu vou ser como uma criança. A criança se briga, se degladiam entre si e tal, e choram, né? E vai um para um lado, outro para o outro, as mães separam. E as mães às vezes se intrigam com a outra mãe, os pais brigam com o outro pai, né? Mas no outro dia os dois estão gritando: ei, vamos brincar. E não briga às vezes por causa dos pais, né? Mas não brinca porque os pais não deixam. Mas se deixar, eles... já foi. O Senhor Jesus disse que não for como uma criança, não pode entrar no reino dos céus. Isso é maravilhoso, porque a criança cumpre a justiça do reino dos céus. Que ele quer fazer o bem, ele quer praticar o bem. Ele não guarda mágoa, ele não guarda rancor, mas ele busca somente agradar aquele que lhe resgatou, que lhe deu toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, e deseja, e é do seu agrado que nós tomemos posse do reino. Aleluia. Se você não sabia, fique sabendo que nós reinaremos com Jesus aqui na terra, não nessa terra assim, né? Mas Jesus vai fazer nova todas as coisas, e nós reinaremos com Ele para todos sempre. Nós reinaremos com Ele. Quando nós subir para a glória, voltaremos para a terra para reinar aqui, para a sua glória, para o seu louvor. E eu creio que a sua posição, a minha posição no reino, vai depender do treinamento que você recebeu e da disposição que você estava de seguir os princípios do reino de Deus aqui na terra. Só entra no reino quem tiver treinado, quem tiver afiado, digamos assim, não é? Então, meus amados irmãos, o Senhor colocou essa palavra no meu coração para nos despertar, para me despertar, para que eu venha a não ficar preocupado e nem assombrado, porque, como eu já disse e repito, o nosso alvo é a perfeição. Muito embora eu sinta que jamais conseguirei, mas esse é o meu alvo. O meu alvo é cumprir a justiça do reino dos céus, ou a minha justiça é exceder a dos escribas e fariseus, porque eu não estou preocupado com legalidade, formalidade, nem tradição. A minha preocupação somente é ouvir a voz do Espírito Santo, que me guia pelos caminhos eternos, que me guia por lugares planos, por lugar de descanso, por lugar de esperança, por lugar de alegria, de gozo e de paz. Isso é real. Eu não tenho prazer no pecado, porque o Espírito Santo está em mim. Eu não tenho prazer em pecar. Muito pelo contrário, quando eu vejo as pessoas entregues ao pecado, me causa tristeza profunda, me causa tristeza profunda. E dizer: meu Deus do céu, o que eu poderia fazer para que aquela pessoa pudesse vislumbrar o que espera para todos os homens e mulheres do mundo inteiro, que é a glória eterna do nosso Senhor Jesus Cristo. A glória eterna. Então, meus amados irmãos, que Deus nos abençoe e abra os nossos olhos para entender que a justiça de Deus, ou a minha justiça, não depende do meu esforço, mas depende da minha disposição de seguir a Jesus, de ouvir a voz de Jesus,
de ouvir o Espírito Santo me guiando. Então, quando eu estou nessa disposição, com certeza a sua justiça vai exceder a dos escribas e dos fariseus, porque você quer somente agradar a Jesus. Aleluia! Você está aberto ao amor e à misericórdia. Você não tem condição de apontar o dedo para o irmão e julgá-lo, mas pelo contrário, lamentar a situação, a orar por ele, a procurar pegar pela mão e levantar, procurar o que está fraco e fazer caminhar, porque essa é a justiça que excede. A justiça dos escribas e fariseus, eles estão o seguinte, estão prontos para apontar, para acusar e para condenar. Somente isso. Mas a justiça do reino dos céus, ele está querendo é restauração de vida, recuperação de um estado degradante para um estado glorioso, de uma situação de sarjeta para ser colocado na cadeira de príncipe, como diz, né, os pentecostais. Ele me tirou da lama, né, e me colocou na cadeira para sentar com os príncipes. Essa é a vontade do Senhor, porque nós fomos chamados para isso, para reinar com Ele para todo o sempre. Está escrito no Apocalipse, dizendo, eis aqui, né, os que não temeram ou não valorizaram as suas vidas por causa do testemunho de Jesus, e eles reinarão com Jesus para todo o sempre. Aleluia. Então, meus amados, nós precisamos somente amar a Jesus, só precisamos colocar o nosso coração nele, porque estando assim, com certeza a nossa justiça agradará a Deus. Com certeza a nossa entrada no reino dos céus será alargada, e nós não teremos receio nenhum de ouvir o soar da trombeta e subir para encontrar com o nosso amado Salvador. Então que Deus abençoe vocês para a glória do nome de Jesus. Amém? Aleluia. Aleluia, louvado